Você sabe quais são os 10 jogadores com mais jogos na história do Corinthians? Nesse vídeo vamos trocar ideia sobre eles e ainda falar sobre um que tá próximo do top 10 e muito em breve fará parte desse seleto grupo. Vai, Corinthians! Saudações alvinegras, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Papo Fiel, este canal de Coringão pra Coringão, de louco pra louco, que a gente troca ideia com papo reto mesmo, e neste quadro específico a gente traz curiosidades e hoje vamos falar sobre os 10 que tem mais jogos na história do Coringão. Então é muito importante você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, se puder mandar um valeu, ou enfim, qualquer coisa que você possa fortalecer o nosso trampo aqui, de qualquer forma fortalece demais a gente aqui, tá bom? Então já falei 10 mil vezes a palavra fortalece, bora começar o nosso ranking aí, o ranking do Coringão na verdade. Em 10º lugar, ninguém menos que o meia ponta esquerda Roberto Rivelino, com 475 jogos, jogou de 1965 até 1974 no Coringão durante 9 temporadas. Uma curiosidade é que ele tentou começar a carreira, né? Ele começou a carreira dele na base do Palmeiras, aí ele foi recusado no Palmeiras, o Coringão pegou e também dizem aí o Coringão das antigas que o Roberto Rivelino gostava de brilhar contra o Palmeiras. E uma curiosidade 2 que existe sobre ele é que ele não é por muitos dos Coringão aí visto como um ídolo do Corinthians, porque ele fez parte, se você sabe, né, de 64 até 75, naquela época ali era realmente aquele período de fila de 23 anos, então ele não tem nenhum título oficial mesmo estando todo esse tempo aí. Ele sem dúvida é um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol, mas aí no Corinthians gera essa discussão aí. Brilhava muito contra o Palmeiras, começou lá e depois veio pro Coringão, e esse é o número 10 da lista. Na 9ª colocação, o zagueiro Olavo, com 507 jogos, jogou no Coringão de 1952 até 1961. Capitão, brigador, brabo, sabe aquele zagueiro realmente a moda antiga, que os caras falavam que não era cachimbão, era o zagueiro, sabe, o zagueiro moderno, né, que eles gostavam de falar nos anos 50 ali, era cobrador de pênalti também, teve algumas convocações para a seleção e representou nosso manto naquele time interessante ali da década de 50, que tinha Cláudio. Ele inclusive tava naquele título de 1953, a pequena taça do mundo de 1953, que inclusive eu gravei um vídeo sobre, falando bastante sobre isso aqui, tá aqui no card, depois se você quiser saber sobre essa pequena taça do mundo, vai ser interessante também. Então 9º lugar, Olavo. Em 8º lugar, com nada menos que 550 jogos, está o nosso gerente Cláudio, que jogou de 1945 até 1957 no Coringão, 12 temporadas, num time magistral ali que tinha no ataque o Cláudio, o Baltazar e o Pequeno Polegar que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muitos sabem aí que o Cláudio né, o maior artilheiro da história do Coringão, com 305 gols, praticamente imbatível ali, essa marca realmente é muito representativa. Só que pouca gente sabe é que ele também jogou em outras 3 equipes. Aí você me fala assim, nossa, um cara tão representativo na história do Corinthians, jogou em outras equipes, quais foram? Palmeiras, Santos e São Paulo. Ele jogou nos 3 rivais aí do Corinthians aí, na ordem, né, Palmeiras, Santos e São Paulo. E aí também, ele além de ter jogado, ele também marcou alguns gols, só que se for somar todos os gols que ele fez, tanto no Palmeiras junto com São Paulo e Santos, dá menos de 30 gols. Então pode ficar suave aí que tá de boa, tá suavão. Jogou pouco tempo no Coringão, que ele representou o manto de fato ali, e teve essa desonra, né, de jogar no Palmeiras, de jogar na porcada, no Santos, essas coisas aí. O 7º jogador com mais partidas na história do Corinthians é Vaguinho, com 551 jogos. Ele jogou no Coringão de 1971 a 1981, 10 temporadas. O interessante é que ele veio comprado do Atlético Mineiro e logo na primeira temporada, em 1971, no Campeonato Brasileiro, ele teve uma dividida ali, né, meio maldosa, do Gerson do São Paulo, que quebrou a perna do Vaguinho. Aí ele ficou fora alguns meses, voltou e ainda se consolidou aí no time do Corinthians nas próximas 9 temporadas, entendeu? Pra quem fala aí que o futebol de hoje é realmente muito mais pegado do que era na década de 70, na década de 80 e tal. Vocês têm que parar de confundir intensidade. Hoje o futebol é mais intenso, entendeu? Requer uma qualidade, né, um condicionamento físico muito maior. Agora, em relação a pegada, pedrada e porrada mesmo, mano, naquela época não tinha pra ninguém. Era a terra de ninguém, na verdade. Isso que acontece. Quebrou a perna do nosso mano, essa que é a verdade. O 6º da nossa lista, parafraseando Vicente Mateus, é o Lero Lero, o Birubiru, com
São 589 jogos que jogou de 1978 até 1988 no Coringão. 10 temporadas, volante brabo, o Birubiru aí também, né? O famoso volante moderno também que vocês chamam hoje, que aparecia na área, metia gol. E aí ele tem títulos importantes, né? O Paulista de 1988, com o Viola ainda jovem, com o Ronaldo Giovanelli ali nascendo pra depois brilhar no Corinthians. E também tem o Bi, ele fez parte daquela seleção, né? Do Bi Paulista da Democracia de 82 e 83. E também ganhou o Paulista de 79. Os caras eram brabo, é isso que é a verdade. Essa que não tem o que falar mais. Agora com 598 jogos atuando no Corinthians de 1970 a 1983, ninguém menos que o cara que é simbólico pro Corinthians com a camisa suja de sangue, Zé Maria, lateral direito. Ele, no finalzinho da passagem dele, ainda conseguiu pegar aquele time da Democracia 82 e 83 e tem uma peculiaridade que eu precisava trazer pra vocês aqui, que pouquíssima gente sabe, que o Zé Maria, quando era jogador, ele foi também técnico do Corinthians por alguns jogos em 1983 no Campeonato Brasileiro, porque naquele time da Democracia, quando um treinador era mandado embora ou quando ele não fazia mais parte do grupo, eles escolhiam o treinador, entendeu? Por votação. E aí eles escolheram o Zé Maria pra comandar a equipe durante alguns jogos ali. Olha que doideira, se você ainda não estudou sobre a Democracia Corintiana, esse evento social, esportivo principal no planeta Terra aí, realmente você precisa ver, porque é muito curioso e tem essa peculiaridade aí também. O Zé Maria depois encerrou a carreira no ano seguinte, jogando na Inter de Limeira. Na quarta colocação com 602 jogos, o mais recente até o momento dessa lista, o goleirão Ronaldo Giovanelli, que jogou no Corinthians de 1988 até 1998, depois ele saiu, foi pro Cruzeiro e tudo mais, mas ele representou demais o nosso manto. Entre os títulos mais fundamentais que ele ganhou, o Paulistão de 1988, o Campeonato Brasileiro, para mim o mais importante de todos, o de 1990, também estava na Supercopa de 91, na Copa do Brasil de 1995, agora depois que parou de jogar bola, um grande pau no cu. Ele estava defendendo, recentemente ainda defendendo a permanência do Sub-23, essa categoria obscura que só trouxe desserviço pro Corinthians no tempo que existiu. Aí o Papo Fiel, eu no caso, né, cheguei lá e falei assim, ó, rapaz, você tá com as bolas do Duílio dentro da sua boca, de tanto que você puxa saco dos caras lá, e ele bloqueou o canal Papo Fiel, tá bom? Então só pra deixar essa ressalva aí, né, cara, que ele bloqueou a gente, mas a gente respeita o cara enquanto jogador, e depois, né, enquanto ele estiver mamando essa gestão aí, a gente não tá compactuando com o Ronaldo Giovanelli. No nosso pódio, em terceiro lugar, está ninguém menos que Luizinho, o pequeno polegar, meia atacante que representou demais o nosso manto com 607 jogos, e aí ele teve algumas passagens que eu vou ter que colar aqui, porque o pai não é uma enciclopédia, né? Então ele veio da base do Corinthians, jogou de 48 até 62 no Corinthians, depois teve uma segunda passagem de 64 até 67 e depois em 1996 ainda atuou durante 5 minutos num jogo de despedida, que ele foi aplaudido de pé lá também, cara, bagulho doido de fato, tá? Como eu falei já nesse vídeo, ele fez parte daquele trio de ataque ali, né, ele jogando mais como meia ofensivo ali, ao lado de Cláudio, né, o gerente, Baltazar, o cabecinha de ouro, na década de 50 ali. Time brabo, realmente não tem pra ninguém não. O segundo jogador com mais jogos na história do Corinthians é ninguém menos que o Gigante. E eu não vou falar o número de jogos que tem, porque ele ainda está em atividade. Então você que vai fazer isso, todas as vezes que alguém estiver aqui assistindo, eu quero que comente aqui embaixo desse vídeo assim, ó, atualmente o Cássio está com tantos jogos, há tanto de diferença aí do segundo, do terceiro, do Luizinho e tal, e há tanto de diferença do primeiro que a gente vai falar já já. O Cássio é um gigante, joga no Coringão desde 2012, ele chegou no final de 2011, na verdade, títulos importantíssimos, uma porrada de Paulista, Brasileiro e tal, e é lógico, os mais importantes de todos, a Libertadores de 2012, inédita, sendo protagonista, e o Mundial pegando tudo, até a mãe do Fernando Torres ele pegou naquele jogo ali, o bagulho é doido. O Cássio, monstro gigante, e ainda tá em atividade. Então se você estiver assistindo esse vídeo no final de 2022, dá um salve aí, fala como que o Cássio tá, e no final de 2023 dá um salve aí, porque o vídeo vai ficar publicado aqui até pra sempre. E na
Primeira colocação, disparado lá na frente, com mais jogos na história do Corinthians, com 806 partidas, Vladimir, o lateral esquerdo, que jogou no Corinthians de 1972, é isso, primeira dama? 1972 até 1985. Muitos lugares vão falar que é 1987, só que em 1986 ele jogou no Santo André e depois ele voltou em 1987 e jogou 7 jogos aí, ou 8 ou 10, não lembro quantos jogos exatamente assim, como zagueiro. Entendeu? Inclusive foi aplaudido de pé também no estádio e tal, por toda essa passagem brilhante que ele teve ali, né? Fez parte também do time da democracia, estava no time que foi campeão em 1977, aquela fila, o fim da fila lá, com o gol do Basílio, etc. O bagulho também é doido pro lado do Vladimir aí, que tem um busto no Parque São Jorge de maneira merecidíssima. Não só, né? O Rivelino também tem, né? Dessa lista tem alguns que tem busto, Ronaldo Giovanelli e tudo mais, mas o Vladimir, lateral esquerdo, um dos grandes, se não o maior lateral esquerdo da história do Coringão aí, cara. Vamos ver se será que o Cássio alcança? Será que o Cássio alcança? Oh, 800 e pouco jogo, vai ter que jogar mais umas 3 temporadinhas aí, Cássio. E jogando em alto nível, tá? Não adianta ficar uma carniça e a gente pede a cabeça do Cássio também, porque aqui não tem dessa, tá? Ronaldo Giovanelli bloqueou a gente? O que a gente fez depois que bloqueou? Né? Pau no cu do Ronaldo Giovanelli. E pra finalizar, algumas menções honrosas quanto ao Fagner, por exemplo, que muito em breve vai estar no top 10 aí, tirando a 10ª colocação do Rivelino e talvez apareça até em 9º, então você até pode comentar aqui se o Fagner já passou o Rivelino, o Idário, que é o 11º até o momento da gravação desse vídeo, então ele vai estar. E algumas outras menções honrosas do top 50, tá? No top 50 a gente tem, por exemplo, o Ralf, volante, que é o 15º até o momento, até o momento não, né? Parou de jogar no Corinthians, né? 15º da história ali. Marcelinho Carioca é o 16º com 433 jogos, o Ralf eu não falei o número de jogos, ele tem 437. O Danilo, né, 24º dessa lista com 359, o Tupanzinho em 26º com 341, e ainda tem Viola, Ricardinho, Silvinho, Vampeta, Sócrates, Zenon, Neco, Fábio Santos, que também muito em breve vai encerrar a carreira no top 30 pelo menos ali. Então esses caras tá tudo no top 50. E uma curiosidade, uma outra curiosidade também, esse vídeo é cheio de curiosidades, né? O Neto não está no top 50, tá? O Neto não está no top 50, isso não é demérito no caso, mas realmente eu achava que ele tinha mais jogos assim, né? Porque quando eu lembro da passagem dele, né? Não lembro na verdade, né? Porque eu era muito jovem, né? De 1990 até 97, só que ele teve um buraco nessa passagem sem jogar no Corinthians. Depois de 97 que ele foi voltar para ser campeão paulista, estando na reserva nesse caso aí, mas ele não jogou muitos jogos no Corinthians. Ele tá, se eu não me engano, na 80ª e lá vai cacetada disso aí. Então é isso aí, né? Encerramos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. E tudo bem, tá tudo certo. Aqui é uma democracia. Tamo junto, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.